Bom dia a todos, paz seja convosco. Estamos mais uma vez reunidos para transmitir para os irmãos a palavra de Deus. Quero avisar antes de ler o texto bíblico que na semana que vem nós teremos o culto de ceia. Não sei como vai ser feito ainda, os irmãos do grupo continuem ligados, a gente vai passando as informações. Então nesse momento eu quero ler um versículo apenas da palavra de Deus, que está no capítulo 3, verso 19, do livro do Apocalipse. Capítulo 3, verso 19. Aliás, perdão, irmãos, capítulo 3, verso 20. Não 19, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos neste momento que a tua abundante graça seja sobre nós, sobre mim, sobre aqueles que estão nos assistindo nessa manhã. Esse texto que vai ser agora transmitido, Pai, que a tua igreja possa ser edificada, Senhor, possa ser despertada, que o Senhor, Espírito Santo, encontre um lugar especial no coração de cada um de nós. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês já perceberam, gente, quantos tipos de barulhos ou ruídos ou de sons, principalmente aqueles que moram na cidade grande, que diversidade que nós temos de barulho. E você já percebeu que todos eles têm uma certa importância, um certo aviso, uma recomendação. Uma sirene, uma buzina, um apito, um movimento de uma árvore, o barulho de um pássaro, a chamada de um celular, todos os sons, a fala, nós conseguimos distinguir praticamente todos. Todos os sons nós distinguimos e sabemos exatamente a origem e sabemos também o que é que esse som significa para nós. Da mesma maneira, a palavra de Deus, ela nos relata em vários textos, e especialmente nesse que eu quero tratar nesse momento, uma questão de som, de barulho, de algo que pede passagem. O Senhor Jesus, nessas cartas que ele fala sobre a igreja no Apocalipse, sobre as igrejas da Ásia, ele faz no capítulo 3, verso 20, essa menção de alguém que está num lugar. Ele diz assim: estou à porta. Talvez você pense assim, essa mensagem é uma mensagem evangelística, mas mesmo você que já conhece a Jesus, que já tem Jesus na tua vida, presta atenção. Sempre há alguma coisa nova, sempre há alguma coisa a acrescentar. Então Jesus diz: eu estou. Eu não vejo ele dizendo eu irei ou estarei. Eu estou à porta e bato. Essa batida da qual Jesus está falando é a primeira, ou seja, é o primeiro dos movimentos em que nós podemos perceber um ruído de que alguém está tomando uma iniciativa. A iniciativa para com o homem, para efeito de salvação, ela não procede do homem. Ela sempre vai proceder de Deus. É Deus quem procura, quem busca e quem encontra quando assim é permitido. Deus é quem toma a iniciativa. Jesus diz: eu estou à porta. Eu estou, não estarei, eu estou agora, presente, nesse momento, à porta. A porta, quando se fala de casa, é o último reduto, o último espaço que a pessoa precisa passar para entrar em comunicação com alguém.
Ninguém consegue, por exemplo, a não ser que ele arrombe uma janela ou arrombe a porta, então é o último obstáculo. Que o dono da casa, o proprietário, tem que abrir para que alguém entre. E esse barulho, ou seja, essa batida que Jesus está dando na porta, é bem interessante porque muitos milhões até de pessoas já ouviram essa batida. E não tiveram a sensibilidade, ou não tiveram o tempo, vamos dizer assim, a disposição para poder prosseguir tentando descobrir quem bate. E nós às vezes achamos que essa batida que Jesus dá na porta do coração de alguém, na vida de alguém para entrar, pode ser apenas uma voz suave, uma voz meiga, como Deus usa muito na vida das pessoas. Então nós achamos que pode ser uma voz doce, um chamamento doce, algo muito lindo. Mas sabe, às vezes essa batida na porta do coração de alguém, ele pode ser até às vezes uma calamidade. Pode ser até às vezes uma enfermidade, uma escassez financeira, uma luta, um desafio, uma prova. Aquele homem que estava na cruz, que foi salvo por Jesus, ele nem recebeu nenhuma voz diretamente para ele, mas aquele barulho todo, aquele movimento, aquele linguajar de Jesus ali, aquelas frases que Jesus falou durante aquele tempo que ele ficou na cruz, na vida daquele homem foi uma voz forte. Aquele centurião também que estava ali aos pés da cruz, cuidando da morte de Jesus, daquela coisa toda ali, que ele era um destacado romano para aquela situação, quando Jesus expirou, que disse, entrega o meu espírito, ele disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Foi uma batida na porta do coração daquele homem. Aquele carcereiro de Filipos, quando se viu envolto com aquele terremoto e achando que os prisioneiros haviam fugido, ele disse, que devo fazer para herdar a vida eterna, ou para ser salvo? Foi uma batida. Quem sabe se na tua vida, você que me assiste, muitas coisas já aconteceram batendo na tua porta, tentando entrar em comunicação com você. Você não ouviu primeiramente uma voz. Você percebeu uma batida, ouviu uma batida, sentiu uma batida, percebeu que algo estava prestes a acontecer e que exigia de você uma reflexão. Onde é que eu estou? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que está acontecendo comigo? Tentando fazer com que você acordasse para alguma coisa e buscasse ajuda. Mas aí então, às vezes a situação passa, a calamidade passa, e a gente volta ao estado anormal e achando, bom, isso ia acontecer mesmo. Então muitos já ouviram, muitos estão ouvindo nesses dias dessa pandemia, muitos estão percebendo algo na sua vida que parece que tenta inquietar, trazer medo, pânico, desordem, medo do futuro, medo da escassez, medo do contágio, medo, mas o que eu faço com medo? O que eu faço com essas notícias todas? De certa maneira, isso tudo bate a porta. Bate a porta. Agora, o que eu faço? Jesus continua dizendo, eu estou à porta e bato. Mas aí depois ele fala também. Depois de bater, ele fala, porque só batendo na porta, alguém não pode ser identificado por uma batida. Se alguém chega na porta da tua casa e bate, altas horas da noite, e bate, você pergunta quem é. E pela resposta que a pessoa dá, a gente abre a porta ou não, né? E quando Jesus então para de bater, ou continua batendo e ao mesmo tempo fala, é evidente que a voz dele tem que ser identificada. Porque é uma voz diferente. Não é igual às outras vozes. A voz de Jesus através do Espírito Santo é uma voz diferente. Eu me lembro que quando eu ouvi a palavra de Deus, em meio a todo aquele turbilhão de coisas que estava acontecendo na minha vida, quando eu liguei aquele rádio e aquele homem falou a palavra Jesus, aquela palavra, aquele nome, aquela frase, aquela afirmação daquele homem, foi o ruído mais estridente que aconteceu até hoje na minha vida. Eu nunca mais ouvi algo tão grande, tão poderoso e tão estonteante.
Eu nunca vi algo assim que tivesse um propósito tão grande de mudança como naquele dia. Bom, eu ouvi, né? Agora eu podia ter ficado só no sentido da audição. Eu ouvi. Ou até podia ter dito, eu senti. Quantas pessoas estão numa igreja e dizem, eu senti algo. Eu ouvi algo. Eu percebi algo. Eu acho que era Deus. Parece que Deus estava tentando se comunicar comigo. Parece que o pregador conhece o meu coração, conhece tudo aquilo que eu penso. Ele descortinou a minha vida. Será que era Deus? Pois é. Interessante, né? Ouviu a batida e até ouviu a voz. E ficou tranquilo lá dentro. A batida e a voz ainda não são um todo. A batida e a voz são indícios de que alguém está tentando entrar, de que alguém está tentando fazer algo a teu favor, que alguém está se interessando por você, que o amor de Deus está sendo derramado sobre você, mas há um grande guarda-chuva que impede, que são... O que são? Não dá tempo? Não conheço bem essa voz. Essa voz, ela implica em mudança de religião, em mudança de atitude. Essa voz, ela é uma voz estranha que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei que é uma voz maravilhosa, uma coisa boa, mas eu tenho medo. Vai que esse homem entre na minha vida e mude tudo. Vai que esse homem entre na minha casa e tente mudar tudo aquilo que eu aprendi até agora, os meus conceitos. Vai que esse homem, ele se apodere de mim de tal maneira que eu não tenha mais para onde ir, nem para vir. Eu vou ficar sujeito, preso, vou ficar refém dele. Eu não conheço bem esse homem. Mas esse homem, essa voz, vem na direção do Espírito Santo de tal maneira que ele propõe já no teu coração de imediato uma paz muito grande. Algo inovador. Algo como se fosse uma lufada de vento assim num dia quente. Algo refrescante. Algo maravilhoso. Só que esse grande construtor, esse grande renovador, transformador de vidas, não consegue trabalhar do lado de fora e também ele não te chama para fora, porque você não vai deixar de existir, você não vai morrer. Ele não te chama para fora da tua existência. Ele não rompe com os teus direitos que você tem dessa chamada propriedade, que é o meu ser, o meu corpo, o meu direito. Ele não rompe. E é incrível que até no fato da salvação ser uma coisa exclusiva de Deus, e somente Deus pode fazer através do Espírito Santo essa obra, mesmo nesse trabalho tão complicado, tão difícil e possível somente a Deus, pois ele não consegue, por incrível que pareça, realizar esta obra sem que o homem tenha sua participação. De que sentido? Quando abre a porta, ou não. Ao abrir a porta, o homem, o ser humano, diz sim, o Senhor pode entrar. E quando ele entra, imediatamente dá início uma mudança. E Deus vai mudando exatamente na vida da pessoa as coisas mais importantes, a princípio. Ele vai eliminando com a culpa do pecado. Ele vai trazendo paz, vai trazendo salvação. Ele vai lidando com aquela pessoa nas áreas mais difíceis que tem a princípio. Mais difíceis para nós, né? Não para ele. Ele vai consertando aquela pessoa, ele vai tratando. E a proposta é a seguinte: ele não vai ser apenas um visitante. Ele não vai ser apenas alguém que passa para pousar ali uma noite ou passar alguns dias de férias. A ideia é que ele vai morar. Então agora eu já não estou mais eu. Agora então eu já não estou mais sozinho. Agora eu já não estou mais só eu e eu e eu. Alguém vai participar da minha vida e isso incomoda muita gente, sabe por quê? Porque a partir do momento que alguém começa a compartilhar comigo, algumas coisas têm que ser mudadas. Por exemplo, quando uma pessoa é solteira e depois ela casa, muitas coisas na vida dele ou dela tem que mudar. Esse relacionamento exige mudanças, exige algumas concessões de um, de outro, exige mudança. E com Deus é a mesma coisa, ele entra para mudar.
Ele vem para mudar. Ele vem para transformar. Ele vem para realizar o plano dele em nossas vidas, do qual nós não temos a menor ideia até conhecê-lo. Ele vem para trazer mudanças, transformação, restauração, libertação, vida abundante. E interessante que ele fala: entrarei em sua casa, mas somente depois que a pessoa ouvir a voz e abrir a porta. Você sabe que na vida espiritual, muitas vezes, muitas pessoas têm tido com Jesus uma certa experiência, mais ou menos assim. Ele até ouve a voz, ele até já sabe que alguém está batendo, ouve, reconhece que é Jesus. E ele levanta e vai até a porta e abre uma frestinha da porta para Jesus, para que Jesus ofereça por ali, por aquele espaço, por aquele vão ali, algum tipo de benefício. Aquele espaçozinho que ele abre da porta é como se alguém fosse receber um bilhete, receber algo. E ele recebe muitas vezes uma cura, uma bênção muito grande do Senhor, mesmo sem ter aberto a porta por inteiro. Mesmo sem ter se identificado com aquele que bate, ele recebe muitas coisas. Mas Jesus não tem compromisso com essas pessoas que só recebem coisas. O compromisso de Jesus é com aquele que abre a porta e com aquele que deixa ele entrar, e aí vem aquela promessa: eu cearei com ele, quer dizer, é um momento de uma refeição. E no momento de uma refeição, quando Jesus entra e vai cear com essa pessoa, vai participar de uma refeição, é o momento que a gente se entende com Deus. É o momento que a gente aceita Jesus. É o momento em que a gente troca experiências, eu conto para Jesus as coisas como se ele não soubesse. E ele aceita todo o meu churumelo, a minha falação lá, ele aceita, ele ouve. E ele me propõe o evangelho, a palavra. Você sabe que em todos os negócios a gente ouve falar que acontece no mundo, principalmente no mundo dos negócios, as pessoas dizem assim: eu vou tratar um negócio com tal pessoa e vamos almoçar juntos. E você sabe que daquele almoço, daquela reunião, que aquele almoço muitas vezes é só uma desculpa, não é uma questão de ter que almoçar para acontecer alguma coisa, mas é uma desculpa, um jeito arranjado para que duas pessoas se reúnam, ou três ou mais, para que elas discutam um negócio. Daí dizem assim: daquele almoço saíram várias decisões. Dessa ceia que Jesus quer participar com a gente, são as decisões da vida. Mas não tem como ficar lidando com Jesus pelo celular, pela fresta da porta, ou por e-mail. Jesus é uma pessoa. E seria desrespeitoso demais tentar lidar com Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer, que eu posso mandar recado a hora que eu quiser, e ele é obrigado a atender, ele recebe a mensagem. Ele é uma pessoa que precisa ser recebido como tal. E quando ele fala cearei convosco, cearei com ele, depois ele conclui dizendo: e ele ceará comigo. Aqui tem um entendimento interessante, irmãos. Aqui tem uma promessa de vida eterna. Aqui tem algo que não é apenas uma ceia comum como essa, no caso que nós temos aqui na terra, uma janta, um almoço, uma refeição. Quando ele fala cearei com ele, é no sentido de que eu colocaria uma ceia para o Senhor e o receberia. Mas quando ele fala e ele comigo, ele fala de ceia lá durante o tempo em que estaremos no céu, durante as bodas do Cordeiro. Ele vai dar uma ceia daí. Aqui embaixo, quando eu recebo Jesus, eu participo de uma ceia com ele, de uma ceia espiritual. Eu participo de um encontro, eu participo de uma descoberta, eu participo de algo que eu estou oferecendo a ele, que é a minha vida, que é o meu coração. E lá na glória haverá uma ceia literal. Ele nos proporcionará uma ceia. Ele é o noivo. Nós somos a noiva. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está nessa caminhada? Veja, tem ouvido muitas batidas? Ah, pastor, a minha vida é uma luta. A minha vida é um verdadeiro tormento. São batidas, amigo. Ah, mas a minha vida parece que não tem fim as coisas, não tem fim.
começa uma coisa, não dá certo, ou faz outra também não dá. Eu não tenho paz, são batidas, são batidas. Deixa alguém falar. Propõe no teu coração, o que são essas batidas? O que são esses momentos difíceis que eu vivo? Por que a minha vida parece que não dá certo? Por que eu não tenho paz no meu coração? Deixa o Espírito de Deus falar. Ouve uma mensagem. Põe lá um louvor lá e ouve. Começa a ser mais sensível à voz de Deus. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa Ele dizer que te ama. Deixa Ele dizer que está interessado na tua vida, mas infelizmente ainda está do lado de fora. Não é o fato de você ser um frequentador de igreja, até um leitor da Bíblia, que faz de você alguém que ceia com o Senhor. Muitas vezes Ele está fora da tua vida. Você só tem um pequeno lampejo do que é Jesus. Mas a pessoa dele ainda está do lado de fora. Mas quando você ouve as batidas e deixa Ele falar e ouve a voz, e ainda mais, amigo, você tem que abrir a porta. Você tem que se render. Você tem que se curvar. Você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer. Você precisa aceitar. Se prostrar diante do Senhor e dizer: Jesus, entra na minha vida, porque minha vida está uma verdadeira confusão. A minha vida está muito difícil. Entra, Jesus. Desculpe o jeito que a minha casa está, desculpe as coisas desarrumadas, desculpe como é que a minha vida está um bagaço, mas o Senhor vai entrar para consertar. Ele entra, Ele faz uma refeição maravilhosa com você, dentro de você, através do Espírito Santo. Ele te dá a vida eterna, te perdoa, te restaura, te regenera o teu caráter, muda o teu comportamento, torna-se Senhor, torna-se alguém que vai conduzir você à vida eterna. Entregue tua vida para Jesus. Não adianta você ficar aí achando que vai resolver teu problema, vai limpar tua casa sozinho, que vai modificar tudo sozinho. E também não adianta você ficar apenas ouvindo um barulho de batida na porta e até ouvindo uma voz e até sabendo que é Jesus que está batendo. Se você não abrir a porta, nada vai acontecer. Jesus só vai cear e só vai oferecer ceia para aqueles que abrem verdadeiramente o seu coração. Senhor Jesus, que esta palavra tenha entrado no coração do teu povo. Que esta palavra tenha tido um lugar especial no coração de cada um. Se alguém nesse momento está tomando uma decisão por Cristo, se alguém nesse momento está consertando a sua vida com Jesus, continua esta obra, Pai. Confirma a tua bênção na vida de cada um. Todos aqueles que nos assistiram, que nos ouviram nesse momento, sejam ricamente abençoados. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.